E aí, como é que tá? Você está no OneLink Talks e eu estou aqui nos estúdios da Eletromídia no Itaim Bibi, em São Paulo, comandando mais um episódio da primeira temporada do OneLink Talks. Nós temos recebido aqui pessoas que realmente têm feito a diferença no mercado condominial, pessoas que têm apresentado resultados. Eu sempre falo isso. Você não é aquilo que você diz que você é, nem o que os outros dizem que você é. Você é o seu resultado. E contra o resultado não tem argumentos. E fica essa mensagem aí para você, síndico, empresário. As pessoas podem até em algum momento não gostar de você, não ir muito com a sua cara, faz parte, né? Ninguém se identifica com todo mundo. Agora, quando você mostra resultado, ainda que não gostem de você, tem que te engolir. Sim ou não? Porque o resultado é tudo, né? E eu estou recebendo hoje aqui, aliás, eu estou muito bem assessorado hoje aqui. E as minhas convidadas estão inaugurando a primeira incorporadora e construtora que nós recebemos aqui para entrevistar. Mas antes de apresentar as convidadas, eu quero apresentar minha colega Dai Bernardes, que ela é multifaceta. Ela é apresentadora, ela é palestrante, ela é síndica profissional, ela é mãe, estuda, host de podcast e agora está aqui na Unlink TV. Muito obrigada, meu partner. Os dois apresentadores, Dai Bernardo e Silvério Bonner. Um prazer enorme estar aqui e uma honra muito grande para nós poder recebê-las aqui, né? Elas que são as representantes hoje do Metrocasa, pessoal. E estou conhecendo elas junto com vocês aqui em primeira mão, com muita honra, muita gratidão. Que Deus abençoe esse episódio. Sejam muito bem-vindas e que esse papo flua como deve ser, né? Senhoras e senhores, estamos recebendo aqui Samara Rezende, ela é diretora da construtora Metrocasa, e a Daniele Rodrigues, gerente de experiência do cliente da construtora Metrocasa. Sejam bem-vindas. E eu já começo fazendo a primeira pergunta. Quem são vocês fora dessa responsabilidade aqui? Por favor. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês Prazer é também. nosso. Um prazer falar do nosso trabalho, né? Mas respondendo a sua primeira pergunta, a Samara é mãe de duas, digamos, mulheres já, não posso mais falar crianças, né? A gente adora chamar filhos de criança, mas eu Sim. sou mãe de duas mulheres, uma psicóloga, uma enfermeira, duas meninas que estão na área da saúde, completamente contrário da mãe, que adora a área de humanas, não tenho nada a ver com a área da saúde, e elas foram para outro caminho, são super bem-sucedidas, e eu sou muito orgulhosa delas. Eu trabalho a vida inteira, acho que desde que eu me entendo por gente desse ramo, de construção civil, incorporação imobiliária. Me especializei em direito imobiliário e estou à frente, né, da central de relacionamento com o cliente da Metrocasa já há 7 anos. Um trabalho que eu tenho muito orgulho, digo que eu sou Dani, workaholic, eu adoro o que eu faço, eu amo trabalhar Pelo jeito a e Dani te conhece é, bem, né? amo trabalhar, amo o meu trabalho. Eu digo que eu, Samara sem trabalho, não sou a Samara. E lá em casa todo mundo me conhece assim também. Vou passar para Dani. Fica à vontade. Quem é você? Igual o Quem sou Tiririca eu? faz. Sou a Daniele Rodrigues, estou aí no mercado imobiliário há quase 20 anos, não vamos fazer contas, na verdade. É, também na área de relacionamento com o cliente, experiência do cliente. Assim como a Sá, eu respiro isso, é a minha vida. Foi tudo que eu conquistei, tudo que eu angariei, né? Para chegar na Metrocasa pronta, para a gente poder fazer melhor e entregar melhor para os clientes. Em casa, a filha, né, que dá bronca na mãe, né? A chefe também, que dá bronca, mas depois, não, vamos junto, que acredito que tem que ser assim, levar, a gente precisa realmente pontuar, ser assertivo, mas também tem a hora de acolher, né, de trazer, assim como o cliente também, às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais firme com ele, às vezes a gente precisa acolher, precisa levar ele no colo mesmo,
que é um cliente muito carente de informação. E essa sou eu. Eu sou assim na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Aquela eu vou lá dar bronca, mas eu também vou te trazer comigo. E os meus são meus, eu vou proteger até o fim. É Muito isso. bem. Então, Qual que é o tema desse episódio? Nós precisamos da comunicação para tudo, né? E quando se fala de implantação, fala também de uma dificuldade de comunicação. Então, o tema desse episódio é a importância da comunicação na jornada do cliente. Hoje de manhã tivemos aqui uma masterclass falando sobre gestão emocional e um dos primeiros pilares da gestão emocional é você aprender a se comunicar. Comunicar não é só falar, é ouvir, escutar. Uma escuta na essência, uma escuta ativa. E comunicação é o que você fala, como você fala e para quem você fala. E quando se trata de implantação, os ruídos de comunicação são muito grandes, né? E a gente preparou um episódio especial porque antes de entrevistar, eu procuro pesquisar bastante o assunto, conversar com pessoas, e nós recebemos aqui, eu pedi para alguns síndicos mandarem perguntas, e a Dai vai ler algumas perguntas aqui, e a gente vai desenvolver esse assunto, tudo bem? Então, por favor, Dai. Eu quero agradecer, não, deixa eu pegar o dela aqui para você falar. Quero agradecer aqui alguns síndicos que mandaram perguntas para nós. Eu quero agradecer o Mauro Silva, de Belo Horizonte. Ele falou, não esquece de mandar a minha pergunta, e eu estou registrando aqui. Agradeço também síndicos de Natal, do Rio de Janeiro e 4 daqui de São Paulo. Pessoas que têm acompanhado a nossa jornada, a OnLink TV, ela hoje está chegando no Brasil inteiro, vamos lançar a OnLink TV em outros estados, então é muito importante que vocês mandem as perguntas. Vamos para a primeira pergunta então, Dai? Exatamente, Bora. vamos participar. Agora é com vocês. Então, como ele veio falando, né, a comunicação é primordial em todo, principalmente no nosso setor condominial. Eu, como síndica, que faço também muita implantação, sei bem como que funciona esses ruídos de comunicação quando a pessoa está ali recebendo a chave, assim que assina o contrato. Então, conta um pouquinho pra gente qual momento vocês entram, né? Qual o momento que entra esse relacionamento com o cliente? Primeira pergunta nada mais é que o cliente pode acompanhar já, desde a evolução da obra, lá atrás, quando ele assina o contrato, né, de compra e começa a pagar ali as parcelas, os primeiros boletos. Como que funciona essa comunicação ali durante a obra, antes de estar pronto o empreendimento? Bom, Dai, eu entendi, né, ao longo desses anos de experiência, que quanto mais clareza, mais informações, né, você puder fornecer para o cliente, melhor vai ser a jornada dele, né? Acho que a transparência, uma comunicação direta, clara. Então, a gente adotou, enfim, a gente foi vivenciando e a gente foi entendendo quais eram as dores do cliente até a gente chegar a um modelo, né? Claro que cada construtora, cada incorporadora, ela tem o seu modelo de comunicação, mas trazer o cliente desde a assinatura do contrato, né, para perto, com informações de percentual da obra, que a obra evoluiu naquele mês, Então, assim, lá na Metrocasa, todos os meses a gente comunica o cliente o andamento da obra dele, tá? E isso vai ao longo da jornada inteira de construção. Se Ele vai forem 2 recebendo anos, informativos durante a obra todos toda. os meses ele recebe um cronograma, quanto a obra andou, quais etapas andaram, fotos, inclusive, do que evoluiu naquela etapa, naquele mês, e ele vai sendo munido de todas essas informações ao longo da construção do empreendimento. E aí a gente tem, né, um diferencial. A gente trouxe para muito perto a comissão, né, que é formada por representantes dos compradores. Ela é eleita, né, no patrimônio de afetação, a gente elege uma comissão e a gente trouxe essa comissão para um grupo muito próximo da área de relacionamento com o cliente, né? Então a gente sabe que o WhatsApp hoje ele funciona, né? Eu acho que a maneira mais fácil de se comunicar, de estar mais próximo, mais rápida. Então a gente tem um grupo com a comissão de cada um dos nossos empreendimentos e a gente faz primeiro essa comunicação com esse grupo e depois a gente
compartilha com todos os compradores também o mesmo que foi alinhado, que foi repassado para essa comissão. Então, isso ao longo da jornada, ao longo da construção, a gente vai alimentando o nosso cliente, né, não só sobre o andamento da obra, mas as etapas seguintes, né, para que ele possa entender, e aí a gente gera menos perguntas, menos questionamentos, menos dúvidas, porque ele já está preparado para a etapa seguinte. Enquanto a Dai lê a segunda pergunta, eu queria falar sobre essa questão da maneira como se entrega a mensagem, né? Acabei de me lembrar de uma situação. Eu tenho uma pizzaria que é 2 quadras da minha casa. E às vezes eu vou lá buscar pizza pessoalmente, porque eu gosto de ir lá buscar pizza. Eu vou buscar. E também faço pedido pelo WhatsApp. E a semana passada eu fui fazer um pedido pelo WhatsApp e eu vi que eu estava falando com um robô. Aí eu comecei a escrever, eu quero falar com uma pessoa. E aí demorou uns 20 minutos para a menina me retornar. No caso, eu não me sinto bem conversando com um robô. Então, quando você fala que você mantém o cliente informado, quais são os meios que você se comunica com ele? Também pode ser que tenha um atendente virtual, mas ele fala também com pessoas, existem outras formas de você se comunicar, além do WhatsApp? Silvério, a gente sabe que a inteligência artificial, os robôs, eles são uma tendência, estão aí, não adianta a gente negar, né? Mas a gente adotou lá na Metrocasa, desde o começo, um atendimento, uma comunicação humanizada com os nossos clientes, né? Então, na nossa central de atendimento, o cliente ele vai ter ali o filtro, né? Onde você quer falar, com quem você quer falar, algumas dúvidas, né, que o robô traz, mas ele sempre vai ser atendido por um analista, por um atendente humano, né? E quando eu falo dos grupos de WhatsApp com as comissões, nesse não tem interação nenhuma com o robô, né? Ou é a Dani com a equipe dela, a gente tem uma equipe para atender esses grupos, né? Eu mesma estou em todos os grupos, então o nosso cliente ele vai ser sempre atendido por um humano. Porque ali como cliente eu já imagino, na hora de comprar não foi um robô que me atendeu. Eu fui lá e eu conversei com uma pessoa, e agora que eu preciso de informação, é um robô que me atende. Então assim, eu como cliente fiz essa pergunta. Segunda pergunta. Vamos lá. Deixa eu só complementar. Claro. Antes de ser a Daniele Rodrigues, gerente de experiência do cliente, eu fui cliente. Então, como eu gostaria de ser tratada? Como eu gostaria de ser atendida? Então, quando a minha equipe vai responder, eu pergunto: como você gostaria de receber essa resposta? O que você perguntaria? Como você gostaria de ser atendida? Então, é isso que eu levo para elas e é assim que eu sinto um prazer enorme, de verdade, em poder responder para os clientes de uma forma humanizada. De verdade, é gratificante. Isso é primordial, né? Eu acho que é o resultado do que vocês vêm trazendo aí com tantas implantações aí ao ano, né? Quantos grupos você falou que tem? 65 grupos. Meu Deus, imagina o celular dela, né? E caminhando aí para esse tema, né? A segurança e a governança, né, no empreendimento. O que é o patrimônio de afetação, né? Para quem não sabe, e o porquê que ele é tão importante? Vamos lá. O patrimônio de afetação, ele é um dispositivo, né, que a legislação trouxe para proteger o adquirente de um apartamento, de uma unidade imobiliária na planta, né? Então, ele é instituído lá no momento da concepção do projeto, ali né, ele é uma prerrogativa, inclusive, primeiro, né, importante a gente mencionar, apesar dele estar na legislação, ele é um prerrogativo da incorporadora de instituir ou não patrimônio de afetação naquele empreendimento. Então, ele nasce ali no momento da incorporação imobiliária, quando a incorporadora ela faz essa opção e averba isso na matrícula, né, mas esse dispositivo ele visa preservar, né, os recursos da construção daquele empreendimento. Então, ele segrega,
né, do patrimônio da construtora e da incorporadora todos os bens ou tudo aqueles recursos que vão ser destinados à construção do empreendimento. Então, isso traz para o adquirente uma segurança, né, de que se aquela incorporadora, aquela construtora vier a decretar uma falência, aqueles bens eles não se comunicam com os demais. Né? Então, o empreendimento ele já surge, né, com esse dispositivo, e aí, ao longo, né, da construção do empreendimento, logo ali no início, a gente faz uma assembleia, elege dentre os compradores, né, uma comissão que vai representar todos eles e que vai acompanhar o patrimônio de afetação. Ou seja, garantir que aquela obra realmente está sendo construída com os recursos que estão destinados a ela, né? Acompanhar a evolução mesmo, né? E até o caixa, a saúde financeira daquele empreendimento. Então, acho que é importante a gente até falava um pouco sobre isso, e é um assunto, é um tema muito, faz parte do nosso dia a dia, né? E não tem como falar de patrimônio de afetação sem mencionar a Incol, né, que foi muito emblemático aí, que é uma construtora que quebrou, que faliu, né, e tem pessoas, acho que são mais de 40 mil pessoas, acho que esse é o número até hoje, que investiram na compra de um imóvel e não conseguiram reaver o seu dinheiro por conta da empresa, essa construtora que decretou falência. Então, o patrimônio de afetação ele veio a partir daí mesmo para dar mais segurança para os compradores das unidades de apartamento na planta. Bacana. A gente vê muita dificuldade nas implantações de conseguir o mínimo por um conselho, que são 3 pessoas, né? Como que funciona esse conselho, nessa comissão do patrimônio de afetação? É fácil conseguir quando vocês fazem essa assembleia, as pessoas participam? A Dani pode falar isso melhor, porque hoje eu já fiz muitas, né, assembleias, mas hoje ela que conduz essas assembleias, né, onde a gente faz a seleção, mas eu acho que tudo vai da forma como você conduz uma assembleia, né, e a gente tenta motivar, né, os compradores, os clientes que estão ali, de uma forma muito positiva, participar mesmo, né, a gente mostra para ele a importância dele fazer parte, dele representar, porque ele vai ser o primeiro a receber as informações, ele faz parte, aquela construção daquele empreendimento, que é para muitos dos nossos clientes, eu digo em particular para a Metrocasa, né? O cliente que compra um apartamento, ele está realizando um sonho, então fazer parte da construção disso, para quem está realizando um sonho é muito importante. Então a gente tenta motivar e tenta engajar. A Dani tem aí também, né, alguns, como que eu posso dizer, Dani? Um jogo de cintura, traz bastante motivação nesse momento, mas a gente não tem problema em relação a isso. Eu acho que deixa a pessoa calma, ela ri, ela leva pro lado do humor, Sim. aí acho que dá uma baixa guarda do cliente. Exatamente. Mas a gente não enfrenta essa dificuldade, muito pelo contrário. Alguns a gente até que precisa fazer votação mesmo. Fala, são só 3. Às vezes aparece 10, né? E eles querem 21. Imagina, 21 candidatos, né? Mas a gente. Foi uma transição, né? A gente vai aprendendo. A cada assembleia a gente aprende. Tenta um modelo para engajar mesmo, mas a gente acha muito importante e tenta mostrar isso para É eles. bacana, né? Um novo olhar para isso e dá um ânimo também, né? Porque realmente é muito difícil a gente conseguir essas comissões que participem, né? E conta um pouquinho pra gente, Dani, você que está inserida nesse meio aí, o que acontece nesses bastidores aí antes da entrega do empreendimento? Como que é essa dinâmica, essa ansiedade do atendimento com as pessoas, todo mundo querendo que entrega logo, e chave e tudo mais? Conta um pouquinho como é que funciona esse bastidor. A gente tenta levar com muita leveza, né? Hoje a gente encontra aí muitas obras que estão em andamento, umas acabam atrasando, e mesmo assim a gente consegue ali acolher esse cliente de forma empática, de forma que ele fique muito bem comunicado, de forma que ele fique munido de informações, que ele não fique perdido. Poxa, será que vai entregar? Será que não vai entregar? O que está acontecendo? Então a gente tenta levar realmente com muita leveza. Precisei pegar no colo? Vou pegar no colo. Precisei ligar
para falar com um cliente específico, para trazer ele um pouquinho, para ele entender um pouco do formato da construção civil, o que aconteceu com aquela obra, como que a gente vai fazer essa entrega, como que vai ser aí uma assembleia. Encontro muitas parcerias aí, inclusive com administradoras, que, Dani, eu tô sentindo que essa comissão tá um pouquinho a mais, né, Gustavo? Um pouquinho a mais ali. Será que não vale a pena a gente chamar eles um pouquinho aqui pra gente bater um papo, para eles entenderem como efetivamente funciona essa implantação? Então, são parcerias, a vida é feita de parcerias, né? Até, não sei se você lembra, na contratação eu falei, aqui tem parceria? Porque é isso que a gente busca na vida, são parceiros de vida. E eu tô vendo que o negócio é bem humanizado mesmo, né? Isso aí é o diferencial. Agora eu queria perguntar para vocês, falar sobre comercialmente falando. Quais são os números de vocês, os resultados de vocês, o espectro de atuação de vocês dentro do mercado hoje? Mostra pra galera os números. Isso eu não tenho. Ela tem. Bom, Agora ela deu uma inflada, assim. Agora ela vai falar dos resultados. Não, a gente, como eu falei aqui um pouquinho antes da gente começar, né? A Metrocasa é uma construtora relativamente nova no mercado, né? Esse ano a gente está fazendo 8 anos, né? É 8 uma anos. criança. É uma criança, mas assim, robusta, feita de pessoas com muita experiência, né, no mercado, e é uma empresa que cresceu mesmo contando com essa experiência para alinhar processos, para entender o perfil do nosso cliente, para atender as demandas do nosso mercado. A gente atua exclusivamente na cidade, no município de São Paulo. São 123 empreendimentos lançados nesses 8 anos, né? Nós estamos fazendo aniversário agora. 8 anos de atuação, são mais de 50 empreendimentos entregues já, e 65 canteiros de obra, 65 comissões do patrimônio de afetação. A gente vende, né, e atua no segmento Minha Casa Minha Vida, então a gente tem a parceria da Caixa Econômica, inclusive os nossos projetos, né, são todos financiados pela Caixa Econômica Federal, e são quase 1.000 vendas, unidades vendidas mês, 30 É muita coisa. empreendimentos para serem entregues só esse ano. Então, 5.000 clientes atendidos na central de atendimento por mês, né, com dúvidas, segunda via de boleto, aquelas dúvidas mais corriqueiras, né? São 7 mil chaves entregues ao longo desses anos. Enfim, temos números bem, né? Você imagina uma construtora entregar mais de 30 empreendimentos num ano. Eu e a Dani à frente das assembleias de instalação de condomínio, são quase 2, tem mês que tem 3, tem 4 assembleias, e nós, exatamente, 2 por dia, já fizemos 2 assembleias num dia, enfim, os números são bem robustos, assim, digamos, para uma empresa que está... Esse ano, em andamento, quantos? 30 empreendimentos entregues. A gente está falando de... Assim, a previsão é entregar cerca de 7.000 unidades só esse ano. É muita coisa, né, gente? E é o diferencial de vocês, que eu já tô vendo essa forma de lidar, né? Como o Silvério falou, é uma coisa humanizada que a gente não vê nesse mundo corporativo de incorporadoras, de construtoras, de você pegar o cliente pela mão, né? Essa parte da parceria é muito importante, né, das administradoras e dos síndicos também, que vão assumir ali no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, de saber a essência do Metrocasa, de que a partir do momento que ele assume, ele também vai ter que pegar o cliente pela mão, vai ter que pegar o condômino pela mão e ter essa sinergia, uma engrenagem, que é assim que faz dar certo, né? Então, só tenho a falar parabéns, gente, porque é o melhor dos mundos, né? É a gente sair do robótico e trazer realmente uma essência humanizada de atendimento olho no olho, de honrar o investimento da pessoa que está ali comprando. Muitas vezes é o seu primeiro apartamento, é o seu primeiro empreendimento. Isso é muito bacana. Vocês viram que eu quase arranquei o microfone da mão dela, que eu fiquei empolgadíssimo. Por quê? Porque eu realmente fico. Porque o resultado fala por si.
Vocês falando aí, eu me lembrando, porque a gente já está há muitos anos também no mercado corporativo, e eu vou me lembrando dos mentores, né, que eu tive, as pessoas. Então eu tinha um cara que me ensinou quase tudo que eu sei, que ele falava assim para mim: Silvério, falar, até papagaio fala. E às vezes a gente senta numa mesa para ficar conversando, 4, 5 pessoas trabalham no mesmo ramo, aí começa um fala aqui, fala ali, fala ali. Quando acontecer isso com você, você fala assim, ó, põe aqui na mesa os resultados de vocês. Coloca aqui os números e vamos olhar os números. Porque nome famoso pode ter sido famoso lá atrás, mas não é o que você foi, é o que você é hoje. É o que você está fazendo hoje. O que você fez ontem já passou. E o seu projeto que você tem para amanhã ainda não chegou. Então, o que vale hoje é o resultado. Eu uso um exemplo, por exemplo, do futebol. Vou falar aqui, tem um técnico que chama Abel Ferreira. Todo mundo fala que ele é arrogante, que ele é chato, que ele é indisciplinado. E tá daqui para lá e Abel, não gosto do Abel, não gosto do Abel. Quantos títulos o cara tem? Né? Você é palmeirense, né? Eu sou santista. Ninguém é perfeito. Mas o cara tá cheio de títulos. O cara tá cheio. Ah, mas ele chutou a garrafa. Tá bom, ele chutou a garrafa. Mas, cara, quem paga ele fala assim: deixa ele chutar quantas garrafas ele quiser. Nós estamos ganhando tudo. Então, assim, eu quero dar os parabéns para vocês, porque essa primeira, né, da parte de construtora que a gente entrevistou, foi assim já um marco para nós. Porque nós queremos trazer aqui na Unlink TV empresas que têm realmente cases de resultado e de sucesso. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, mas o importante são os números, né? Indiretamente, só assim, não sei se você vai saber falar esse número para a gente finalizar, indiretamente, sendo beneficiadas com o trabalho de vocês, indiretamente, mais ou menos assim, só chutando quantas famílias? Vamos colocar aí. Nossa, Pergunta forte, né? 20. Tem? 25 mil famílias. Tá vendo? 25 mil famílias. A gente tem 27 mil unidades lançadas, 25 mil vendas. Nosso estoque é baixíssimo, né? Praticamente o de empreendimentos que a gente acabou de lançar. Então a gente está. Não, Vamos colocar aí se a gente falar de 20. Mas em número de família, 25 mil famílias. Para você ver, né? A gente brincou aqui que é uma criança de 7 anos de idade. E é uma criança que atende 25 mil famílias, 65 grupos no WhatsApp que a pessoa atende ali com uma equipe, né, de atendimento, com cada morador, com cada família que investiu no Metrocasa, que investiu num sonho. E o Silvério aqui, né, enfatizando o resultado, que traz o resultado. A gente tem tantas aí aventureiros, né, que começam ali muito bem, mas que rapidamente a gente vê que some do mercado. E vocês já estão há 7 anos nesse caminho. Não é à toa que foram escolhidos a dedos e graças ao Gu. Muito obrigada por Gustavo, trazê-las ele e me enganou, achei que ele ia apresentá-las. estar aqui, mas ele 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 fugiu deu hoje, uma mas pegadinha na a gente gente. pega ele até o final da semana. E não é resultado, gente, é a essência, né? O que traz vocês nesses 7 anos e mantém. Vocês estão aí para entregar 30 empreendimentos até o final do ano. E com todo esse atendimento, com toda essa calma que eu estou. Vocês estão medicadas? Porque assim, eu estaria com tudo isso de grupo, assim. Eu atendo 6 condomínios e eu falo, meu Deus. Então, gente, vocês estão de parabéns. E, mais uma vez, obrigada por estrear, né, o nosso quadro, sendo a primeira incorporadora, a primeira construtora a estar aqui com a gente com a Link TV. Nosso muito obrigada para a Eletromídia, que está em parceria com a gente e proporcionando todo esse momento, que vai fazer muito mais pessoas conhecerem a Metrocasa e investirem nesse sonho e serem atendidas por vocês. Finaliza, Silvério. Eu quero que vocês, pra gente finalizar, olhem para aquela câmera ali e fale com o síndico, com o empresário que vai assistir esse episódio, como que ele encontra vocês, quais são os projetos de vocês para expandir mais. Faz a sua propaganda. Agora é a hora. Olha para aquela câmera da verdade ali e fala. Eu falo que eu não sou muito boa de vender, né? Mas acho que todo mundo, no fim, é essência, todo mundo é vendedor, né? Bom, eu tenho muito orgulho de falar da Metrocasa, mesmo que eu tô lá desde o início, né?
os meus gestores, os meus líderes, né, que acreditaram, que confiaram em mim. Inclusive, semana passada eu fiz 7 anos de empresa, mas tenho muito Parabéns. orgulho porque a gente está muito bem localizado. Nós estamos no Edifício Itália, nós temos 3 lojas no térreo do Edifício Itália, ali pertinho do metrô Que República. legal. Então, as pessoas, o acesso é muito fácil, qualquer pessoa pode ir lá e conhecer a Metrocasa. Tem apartamento decorado. Lá dentro do Edifício Itália, nós temos apartamentos. A Unlink tem que fazer, a Unlink tem que fazer uma blitz lá, hein, na empresa dela. Apartamentos. A gente tem mais do que um apartamento decorado lá dentro, né, onde o cliente pode visitar. Mas eu acho que, assim, aqui, como responsável pela área de relacionamento com o cliente, né, o que a gente. Que eu posso dizer é que, assim, a gente faz de tudo e a minha equipe está toda muito engajada nisso, né? Tá aqui a Dani que não me deixa mentir, é que de levar o máximo de informações, ter uma comunicação transparente com os nossos clientes, atender, e como o Silvério disse, todo mundo tem problema e a gente sabe, a lei está aí, a legislação, as normas estão todas aí, mas a gente está lá para resolver, de uma forma ou de outra. Acho que o importante é como a gente resolve, né? Então, também fiquem à vontade para conhecer a Metrocasa lá no Queremos. Edifício Itália. Queremos. Né? Venham nos conhecer, vai ser um prazer recebê-los lá. A gente tem uma equipe enorme mesmo, de vendas, uma equipe própria, né? Todos os nossos corretores são próprios, tem uma equipe lá de mais de 500 corretores para atender os nossos clientes, equipe de engenharia também toda própria, de projetos, de produto, de novos negócios e a de atendimento ao cliente, como eu disse, são quase 50 analistas de atendimento, né, e mais os gerentes para atender também todos os nossos clientes com esse carinho que a Dani está aqui, que eu trouxe. Essa simpatia. Exatamente, com Falou que todo tava esse nervosa, carinho. que nada, aí ó, deu conta do recado, né? Com todo esse carinho, né? A Dani que representa, né, a equipe e o formato, né, e esse sentimento que a gente tem do prazer que a gente tem pela nossa profissão, pela nossa atuação e pelos nossos clientes. Muito bem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Em nome da Unlink TV, eu quero agradecer vocês, também da Eletromídia, que é nosso parceiro, abre a casa aqui para a gente poder, esse estúdio maravilhoso, para a gente poder fazer o nosso trabalho, também tem um propósito muito importante. Eu tenho certeza que a gente conseguindo mostrar para o Brasil como tem profissionais, empresas competentes, para nós também faz parte da nossa missão de vida, não é verdade, Dai? Obrigado pela presença de vocês. Lembrei do jogo agora, daqui a pouco a gente volta. Ah, não. Obrigado pela presença de vocês. E até a próxima edição do OnLink Talks. Tchau, tchau.